Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, o texto de hoje é Ezequiel, capítulo 37. Esse é um dos poucos textos que são bem conhecidos do profeta Ezequiel. Nós vamos ler sobre o famoso Vale dos Ossos Secos, em que o profeta é orientado pelo Senhor a profetizar sobre aqueles vales de ossos secos e como eles vão reviver, se tornar um grande exército e o que isso significa. Esse capítulo também tem uma outra profecia, quando Deus manda o profeta Ezequiel tomar 2 varas ou 2 pedaços de madeira, escrever neles e os unir. E nós vamos ver o significado dessas 2 palavras proféticas, mas gostaríamos de lembrar do que o apóstolo Pedro nos falou na sua segunda carta, capítulo 1, quando ele encoraja os crentes a colocarem a sua confiança naquilo que os profetas escreveram da parte do Senhor. Ele diz: vocês farão bem se vocês considerarem aquilo que os profetas escreveram. Então existe uma reafirmação dos apóstolos para nós meditarmos nas escrituras sagradas, inclusive nos profetas. Jesus mencionou tanto sobre aquilo que foi falado sobre Ezequiel, profecias aqui mencionadas. Ele foi chamado o Filho do Homem, um termo que primeiramente foi dado a Ezequiel e é mencionado 90 vezes. Esse termo Filho do Homem é mencionado 90 vezes no livro de Ezequiel. Mas especialmente queremos refletir sobre o conceito de profecia, que nunca vem da origem humana. O próprio apóstolo Pedro disse que nenhuma profecia é de interpretação humana. Mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a verdadeira profecia é aquela que não apenas vem de um profeta, mas é uma palavra que vem primeiramente do Senhor Deus, pela inspiração do Espírito Santo, por um comando de Deus para que uma palavra seja anunciada. E o objetivo dessa palavra é sempre abençoar, exortar, edificar, confortar aqueles que a recebem. Inclusive, a palavra profética é sobre o que nós vamos ler hoje, Ezequiel 37, e queremos orar pela sua vida, pela sua família, profetizar sobre áreas de nossas vidas em que nós necessitamos de ajuda do Senhor, não apenas porque nós precisamos dessa ajuda, mas conforme o Espírito Santo nos inspirar e nos permitir. Amém. Então, medite conosco hoje e, ao final, nós queremos orar pela sua família. Sim, então vamos orar antes de nós iniciarmos, pedindo para o Senhor vir revelar algo novo a nós. Amém. Principalmente quando nós conhecemos um texto é famoso, já ouvimos várias pregações. Sim. É muito importante nós pedirmos ao Espírito Santo falar o que o Senhor tem de novo para mim hoje. Então, que Deus possa trazer algo novo, uma revelação nova, fresca sobre a minha vida, do Tiago e sobre a sua vida, algo que nós podemos aplicar e abençoar a nossa família. Amém. Então, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigada, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Nós queremos colocar esse tempo devocional aqui e pedindo, Pai, revela-te a nós, traga algo novo sobre as nossas vidas. Revela, Pai, a respeito da tua fidelidade, do teu amor, a respeito da vida que há no Senhor. Que nós possamos hoje ter um tempo, que nós possamos profetizar sobre as nossas vidas e famílias, sabendo que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que vem, Pai, e transforma as nossas vidas e faz tudo novo. Então, em nome de Jesus, nós colocamos esse tempo aqui devocional, cada pessoa, cada família aqui representada, que cada um de nós possamos receber, Pai, o novo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então acompanhe conosco a leitura de Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Então lembre-se, esse contexto é quando o povo de Judá estava cativo na terra da Babilônia. Ezequiel foi chamado, sendo de uma família sacerdotal, para anunciar visões da glória de Deus, palavras do Senhor. E esse capítulo começa diferente de várias vezes em que Ezequiel disse: a palavra do Senhor veio a mim. Aqui diz que o Senhor o levou como em uma visão espiritual. Ele certamente não estava em um lugar físico, por mais que eram comum visões do povo, do exército babilônico, matando grandes povos e muitos corpos caíram por terra, mas é óbvio que nessa situação Ezequiel está tendo uma visão espiritual e o Senhor lhe perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor,
só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei, conforme a ordem recebida, ou seja, a profecia é sempre segundo uma inspiração, uma direção e principalmente um comando do Espírito Santo. Nunca pela própria vontade humana, nunca aquilo que o profeta quer falar dele mesmo, mas a partir de uma ordem recebida do Senhor. Essa é a verdadeira profecia. Pode vir até da boca de uma mula, de um burro, como o Senhor falou com Balaão, mas ela tem origem na palavra de Deus. Profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Amém. Que lindo. Por mais que esse texto é interpretado em várias formas diferentes, o próprio texto bíblico no verso 11 deixa bem claro o que significa esse vale de ossos secos e o que significa esse reavivamento, esse não arrebatamento, mas essa ressuscitação deles. Representam a própria nação de Israel, falando dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que são cuidados pelo Senhor, foram escolhidos por Deus para abençoarem famílias de todas as nações da terra. Isso se deu, é claro, através da vinda de Jesus, mas a promessa primariamente se refere ao povo de Israel. Em seguida, no verso 15, ele começa uma outra palavra profética dizendo: esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele, vara de Efraim, pertencente a José e a todo o povo de Israel, seus companheiros. Junte-os um ao outro para que se tornem uma só vara na sua mão. Quando seus compatriotas perguntarem: você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos dos israelitas, suas companheiras, e juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure com a sua mão diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Tirarei os israelitas das nações para onde foram, e vou trazê-los de volta à sua própria terra.
Eu os farei uma única nação na terra. Olha que interessante, essa é outra palavra profética de Ezequiel que já se cumpriu. Antes eram 12 tribos, nós conhecemos. Hoje é uma única nação, nós já vemos essa profecia cumprida hoje. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre eles e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Esse rei único, é lógico, faz menção a Jesus, o Messias de Israel. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas imagens repugnantes, nem com nenhuma das suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Amém. Seguirão as minhas ordenanças e terão o cuidado de obedecer aos meus mandamentos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Amém. Por mais que essas profecias se refiram primariamente ao povo de Israel, nós aprendemos com esse capítulo que a profecia, quando é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, ela é uma palavra liberada para abençoar aqueles que creem no Senhor. Essa verdade se aplica a todos aqueles que confiam no Senhor. Mas quando você lê o texto de Ezequiel 37, lembre-se que primariamente essas profecias são específicas para o povo de Israel e o propósito de Deus de restaurar o seu povo para, através de Israel, abençoar todas as famílias da terra. E assim os gentios, aqueles que não são israelitas, se unem aos israelitas para se tornar o que hoje nós chamamos a igreja, o corpo de Cristo, espalhado em toda a face da terra, o grupo de homens e mulheres que confiam no Senhor, que vivem pela profecia, pela inspiração do Espírito Santo para a glória de Deus. Queremos orar pela sua vida e pela sua família. Vamos colocar diante do Senhor agora qualquer motivo de preocupação, de ansiedade, qualquer área da sua vida que seja ressequida, que necessita de um sopro de vida. Eu e a Rafa queremos orar em concordância com você agora. Amém, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra. Sim, obrigado pela lembrança de que o Senhor criou todas as coisas pela sua palavra e o Senhor sustenta toda a criação pela palavra do seu poder. Obrigado pelo teu Espírito Santo que o Senhor tem enviado para habitar em nossas vidas e para nos inspirar a vivermos guiados pelas prioridades do Senhor, por aquilo que seu coração valoriza, por aquilo que o Senhor tem de melhor preparado para nós. Por isso eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora. Amém. E oramos especialmente por aqueles, Pai, atravessando um tempo de crise, vivendo uma realidade que nunca experimentaram antes nas suas vidas, assim como Ezequiel foi levado àquele vale de ossos secos e foi chocado por aqueles ossos, tantos ossos sequíssimos, e ele viu uma visão de morte, uma visão de destruição, de desolação, mas pela palavra que o Senhor lhe deu, ele pôde ver aquele grande exército que se levantou com corpos saudáveis e fortes a partir do que antes era um vale de ossos secos. Eu também oro com a Rafa, Pai, para que o Senhor sopre o teu Espírito. Profetizamos o mover do teu Espírito sobre cada família representada. Amém, Senhor, entre aqueles que oram conosco. Declaramos a palavra do Senhor, que diz que o Senhor não deseja a perdição de nenhum homem, mas sim que todos venham ao conhecer a tua salvação, sim, experimentar dos teus planos, da esperança verdadeira que é em Jesus, Amém, da Senhor, cura, da prosperidade, da bênção do Senhor, Pai, que nos enriquece, não acrescenta dores. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco, a sua casa, a sua família, e entregamos tudo que toma o nosso nome, cada detalhe da nossa existência, sob os teus cuidados, pedindo que o Senhor sopre vida e que o Senhor tenha liberdade para cumprir para conosco o seu bom propósito. Amém, Senhor, entregamos assim nossa família e o nosso futuro em tuas mãos e oramos com fé e com ações de graças no nome do Senhor Jesus. Amém.
Que Deus Graças a abençoe Deus. muito a sua vida, a sua família. Amém, assim E seja. que você possa continuar declarando. Declare esse texto sobre a sua casa, diga qual que é a situação que precisa de vida e declara, Senhor, eu declaro vida. E o Senhor mostra para eles que eles estavam recebendo daquilo que já era promessa, já era posse deles, mas eles precisavam de estar recebendo novamente, porque eles, através de atitudes da vida deles, de acontecimentos, eles não estavam apropriando dessas promessas. Então Deus tem promessas sobre a sua vida, sobre a sua família, que talvez você não esteja vivendo hoje, mas elas são suas, e nós declaramos e oramos em concordância com vocês, com todos os pedidos de oração e com o que Deus tem sobre a sua vida e família. Nós amamos vocês e nos Deus vemos. abençoe. Amém, nos vemos amanhã. Amamos vocês.